Os movimentos separatistas. Ao redor do mundo, existem de comunidades que não se identificam com o estado do qual fazem parte. Essas diferenças, em muitas circunstâncias, estão atreladas ao fato de que na formação de muitos estados, nações diferentes acabaram sendo agregadas ao mesmo território. Para algumas dessas nações, as diferenças estão relacionadas a questões como idiomas, costumes e religião. Por essa razão, surgem os movimentos separatistas, que apontam para a completa incompatibilidade como justificativa para a separação e a formação de novos territórios. Esses movimentos deveriam, de uma forma lógica, acontecer de forma tranquila e pacífica, mas acaba se tornando caminhos inesperados com lutas e violência. Atualmente existem muitos movimentos separatistas em todos os continentes. Alguns se destacam, outros sequer são mencionados. Mas para conhecermos um pouco melhor sobre o que é esse movimento separatista, é necessário esclarecer o conceito de autodeterminação dos povos. Esse termo é bastante antigo. Foi citado em 1776 na independência dos Estados Unidos e depois na Revolução Francesa. E refere-se ao direito que os povos têm de decidirem livremente sua situação política. O princípio de autodeterminação permite o direito de autogoverno e também possibilita aos Estados defenderem suas condições independentes. O princípio de autodeterminação dos povos tem caráter democrático. Portanto, só pode ser reivindicado se há uma concordância entre o grupo, a qual pode ser confirmada por meio de um plebiscito. Existem vários movimentos separatistas pelo mundo. Vamos conhecer alguns? No Reino Unido, por exemplo, parte da população da Escócia busca independência. A França vive com o separatismo da Córsega, que vem aumentando nos últimos anos. Na região da Crimeia, há um movimento que busca a separação da Ucrânia e, consequentemente, a anexação à Rússia, que apoia a intenção. Vladimir Putin, presidente russo, chegou a afirmar que a Crimeia sempre foi parte da Rússia nos corações e mentes das pessoas. Já a Espanha não lida apenas com o fantasma nacionalista catalão. A região do País Basco também busca autonomia. Também é importante entender que conseguir declarar-se independente não significa uma vitória completa do movimento separatista. É o caso de Kosovo, em 2008, que decretou sua independência da Sérvia, mas a declaração unilateral, ou seja, não aceita pelo governo sérvio, não deu uma posição de unanimidade para o reconhecimento no mundo. Países como Portugal, Rússia e os Estados Unidos reconheceram a independência do país. Mesmo assim, Kosovo não foi reconhecido pela ONU, o que é tido como o ápice do reconhecimento do novo Estado. No Brasil, aconteceu vários movimentos separatistas, como é o caso da Inconfidência Mineira, em 1789, a Revolução Farroupilha, na região do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1835 e 45. Atualmente, no Brasil, existem pelo menos 23 movimentos separatistas. São exemplos desses: a Amazônia Independente, que objetiva a emancipação dos 7 estados da região norte, a Frente Libertária Nordeste Livre, busca a independência dos 9 estados do Nordeste, o Rio é o meu país, movimento pela independência do Rio de Janeiro, o Espírito Santo é meu país, busca a independência do estado do Espírito Santo, e o Sul é meu país, e do movimento São Paulo Livre. O Sul é meu país realizou 2 plebiscitos nos últimos anos, querendo a independência dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos eles formariam um país independente. O movimento São Paulo Livre, por sua vez, realizou uma consulta popular em 2016, com a seguinte pergunta: você está insatisfeito com a atual representação política do Estado de São Paulo na Federação? A votação teve 48 mil respostas, com 54% de respostas afirmativas. Apesar das consultas realizadas por alguns movimentos, a independência de regiões é inconstitucional. Isso porque entende-se que a separação de um Estado só poderia ser feita por um povo. O princípio de autodeterminação dos povos, e no caso brasileiro, não há o potencial de determinante cultural específico em somente alguma região, ou seja,
O povo é a população brasileira. Agora você vai conhecer dois casos muito importantes que aconteceram na Europa. O movimento separatista da Espanha, que é o caso dos bascos e catalães. A Espanha, assim como inúmeros outros países, possui um Estado multinacional, ou seja, contempla em seu território inúmeras nações ou troncos étnicos que possuem um relativo grau autônomo de organização e coesão social. No espaço geográfico espanhol, há uma elevada instabilidade política envolvendo especialmente catalães e bascos, além de algumas outras etnias, como os galegos e navarros. Vamos conhecer agora em específico a questão Catalunha. Os catalães legalizaram-se na região nordeste da Espanha, constituindo uma nação relativamente coesa, com uma língua própria e sua própria matriz cultural. Estima-se que essa nacionalidade tenha constituído sua territorialidade por volta do século XII e teve sua autonomia destituída de forma definitiva na Guerra da Sucessão Espanhola. Apesar da dependência política em relação ao governo espanhol, a região de Catalunha foi uma das que mais se desenvolveram economicamente na região, tendo sido a primeira a se industrializar. Já o País Basco, que na verdade não é um país, configura-se atualmente como uma das regiões autônomas da Espanha, ocupando uma área de 20 mil quilômetros, onde vivem mais de 3 milhões de habitantes. Os bascos ocupam a Península Ibérica há mais de 5 mil anos, resistindo a diversas invasões, inclusive a dos romanos, e preservando seus costumes ao longo do tempo, mesmo com a dominação posterior exercida pelos povos bárbaros. No entanto, assim como ocorreu na Catalunha, o País Basco sofreu a dura repressão da ditadura de Francisco Franco, que restringiu os movimentos de independência e proibiu o uso do idioma basco. Assim como ocorreu com os catalães, esse período serviu para aflorar ainda mais o sentimento de recusa à dominação hispânica, fazendo surgir inclusive o grupo terrorista ETA, que realizou atentados terroristas a partir da década de 1970. O que se pode concluir com o caso dos bascos e dos catalães é que esse sentimento separatista em relação à Espanha tiveram duas matrizes diferentes. Os primeiros possuem um cunho histórico e político muito forte, enquanto os segundos seguem uma agência cultural desde o movimento renascentista do século XIX. Vamos conhecer agora sobre o Brexit, que também faz parte de um movimento separatista e de independência. O Brexit é um dos principais assuntos do cenário político e econômico. Mas o que é o Brexit? A palavra Brexit surgiu a partir da combinação de outras duas palavras, Grã-Bretanha e exit, saída. Muitos definem o Brexit como o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. O Reino Unido sempre manteve uma postura de afastamento da União Europeia. O país possui sua própria moeda, a Libra, não tendo aderido ao euro, além de ter algumas divergências em questões políticas centrais. De acordo com os defensores do Brexit, o Reino Unido terá maior capacidade de gerir os movimentos migratórios. Em 2008, o crescimento a favor do desligamento cresceu, incentivado pela crise financeira. Em 2012, David Cameron, o então primeiro-ministro, prometeu que realizaria um referendo a respeito da permanência do Reino Unido no bloco. Em 2016, Cameron renunciou logo após o resultado do referendo, cuja maioria de votos era a favor da saída da União Europeia. Podemos destacar como consequência do Brexit, fim da mobilidade. Com o desligamento, cidadãos da União Europeia não têm mais o direito de se mudarem livremente para o Reino Unido e vice-versa. O Brexit é um dos principais acontecimentos do mundo nesse século XXI. Enfim, quando se fala em movimentos separatistas, sempre acontece em territórios onde povos são misturados e esses povos eles não se sentem pertencentes a esse território. Por isso, várias pessoas se unem para buscar uma certa independência. Esse foi um pequeno resumo sobre os movimentos separatistas. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.